O vídeo de hoje é sobre um tema que preocupa muitas pessoas, principalmente donos de negócios. Trata-se da possibilidade de seus bens pessoais serem penhorados por problemas na sua empresa. Vou te mostrar com detalhes como isso pode acontecer. Uma das grandes aflições dos empresários é a possibilidade de sofrer algum tipo de execução judicial e que essa execução judicial possa recair sobre o seu patrimônio pessoal. Mas como isso pode acontecer? Bom, todo negócio tem os seus riscos inerentes ao próprio negócio, seja por problemas trabalhistas, problemas fiscais, por indenizações de qualquer natureza. Por exemplo, o empresário é dono de uma empresa que aluga suas dependências para a locação de festas e eventos. Sua empresa não tem um seguro adequado e tem um capital social relativamente baixo. Em determinado momento, ocorre o problema do telhado vindo a causar ferimentos ou até mesmo a morte das pessoas que ali estavam. Com certeza, as pessoas envolvidas ingressarão em juízo para cobrar uma indenização da empresa. Neste momento, dependendo da situação em que se encontrar a sua empresa, ou se ela se encontrar em algum dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, poderá ocorrer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas o que é isso? Essa desconsideração ocorre quando o patrimônio social da sua empresa não é suficiente para pagar as indenizações, estando presente alguns dos requisitos do artigo 50, que serão descritos mais à frente, pode ocorrer esse instituto. De forma que a execução migra da empresa para os sócios dela, e nessa migração, o patrimônio pessoal dos sócios pode ser atingido através de penhoras e indisponibilidade. Outro exemplo, a pessoa pode ser, por exemplo, médica, ter uma empresa que presta serviços na área de medicina ou ser cooperativada. Se ocorrer algum problema com erro médico ou problema de administração da empresa, o patrimônio do pessoal dos sócios poderá ser atingido para o pagamento das dívidas. Em quais situações pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica? O Código Civil prevê as seguintes hipóteses. Em caso de abuso de personalidade jurídica, que é caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo que o desvio de finalidade ocorre quando a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos de qualquer natureza, por exemplo, quando realiza atos não previstos no próprio objeto social. Com relação à confusão patrimonial, esta ocorre quando não existe a separação de fato entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios, como, por exemplo, o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações pertencentes ao sócio ou administrador e vice-versa. Pode acontecer também quando ocorre a transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto aqueles de valor proporcionalmente insignificante. Ou então, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Ressalto, entretanto, que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração de finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Já o Código de Defesa do Consumidor também trata do assunto, e no artigo 28 ela diz que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, houver excesso de poder, houver infração da lei, houver fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos e do contrato social. E também acontecerá quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. No caso prático, no meu escritório, um cliente respondia a um processo de execução fiscal da dívida ativa, relativo ao imposto sobre serviço. O juiz desconsiderou a personalidade jurídica da empresa por dois motivos. Primeiro, segundo o despacho dele, a empresa mudou-se ou encerrou suas atividades de forma irregular, não informando aos órgãos públicos. Segundo motivo, foi que a empresa se encontrava inapta perante a Receita Federal. Analisando o processo, identifiquei os motivos destas supostas irregularidades. Neste processo, a empresa foi acionada pela Justiça e a citação ocorreu na pessoa do porteiro do prédio comercial, onde a empresa funcionou regularmente e se mudou para outro endereço. Foi demonstrado para o juiz que a empresa se mudou de endereço antes da distribuição da ação e que a mudança da sede social foi realizada de forma totalmente irregular, efetuando a alteração do contrato social, informando a Receita Federal, a Prefeitura e a Junta Comercial. Com relação ao fato de estar inapta, foi identificado que o problema ocorreu devido à falta de declaração acessória de 2 tributos durante 2 anos seguidos, sendo que a empresa não teve movimentação e nem tinha que pagar imposto. Em conjunto com o contador, foi providenciado o envio dessas declarações que faltavam. Como disse, não havia imposto a ser pago, apenas a declaração da inatividade, tornando a empresa apta novamente perante a Receita Federal. Foi juntado no processo o comprovante de alteração do contrato social perante a Receita Federal, Junta Comercial, Prefeitura, informando que a mudança ocorreu de forma lícita e que a empresa não foi encerrada de forma irregular. Diante de todas essas provas, o juiz acolheu o pedido retornando a execução para a empresa, devolvendo o dinheiro que havia sido penhorado dos sócios. Como exemplo de confusão patrimonial, é aquilo quando acontece a mistura de contas. Quando o Estatuto Social, por exemplo, tem um capital social de R$200 mil e se descobre que a empresa comprou um imóvel de R$1 milhão. Precisará comprovar que a empresa tinha patrimônio líquido para aquisição e que não foi aporte dos sócios sem alteração do capital. Outra vertente diz respeito à desconsideração inversa. Isso ocorre quando o sócio se utiliza da sociedade
como escudo de proteção escondendo bens pessoais, como no esvaziamento de seu patrimônio por causa de uma separação. Estas explicações ressaltam a importância da existência de um planejamento patrimonial, visando separar o patrimônio pessoal dos bens da empresa, de forma a evitar que os problemas da empresa possam contaminar os bens pessoais. Gostou do vídeo? Dê um like. E se você conhece alguém que possa se beneficiar desse vídeo, compartilhe. Um grande abraço.